Shalom, shalom pessoal. Estou de novo voltando a gravar no YouTube. Fiquei um bom tempo sem gravar, tá bom? Cerca de uns 5 anos sem gravar. E estaremos retornando a gravar vídeos no YouTube, pessoal. Inclusive a respeito a Lashon Ivrit, a língua hebraica. E hoje iremos começar aqui com o Aleph Bet e as Begad Kepat, ou seja, irei explicar esse monte de risco que está aí na tela, no quadro, não com uma iluminação muito boa, mas aos poucos vamos nos ajustando para ficar assim para os colegas que irão assistir, uma gravação mais clara, tá bom? Aqui o fundo, enfim, aos poucos a gente vai melhorar, pessoal, tá bom? Vamos então aqui ao Aleph Bet e as Begad Kepat, que são 6 letras, que elas definem, quando é Dagesh Lene, Dagesh forte, ou quando não é o Dagesh, tá bom, pessoal? Muito bem, tá? E aos poucos chegamos lá, pessoal. Muito bem, olha, aqui estamos. O Aleph Bet são 22 consoantes. Todos nós sabemos que o alfabeto hebraico é composto de 22 consoantes, tá vendo? Olha. E em hebraico, consoante tem valor numérico, tá bom? O Aleph é 1, o Bet é 2, enfim, até o 400, de 1 até 10 é dezena, do 20 ao 90 é dezena, que é unidade, clara, que é dezena, e do 100 até o 400, centena, isso é fácil, tá bom? Então, veja bem, o alfabeto hebraico e as Begad Kepat, Begad Kepat. O que é isso, pessoal, Begad Kepat? São 6 letras que em hebraico, tá? No começo de palavra, ou no meio, depois de uma meia vogal, tá bom? Isso aqui são tudo meia vogais, ó. Então, depois de uma meia vogal, essas letras, ela tem que ter um ponto dentro. Mas se vier uma vogal cheia, isso aqui é vogal cheia, vogal cheia, vogal cheia. Se vier uma vogal cheia antes dela, como é o caso aqui, ó, uma vogal cheia longa, então ela perde o ponto, pessoal. Tá vendo? Então, as Begad Kepat, ela tem um som forte de B. Sem o ponto, ela fica V. Já o Gimel, o Dalet e o Tav não muda. É como se fosse D e D, G e G, tá bom? Como se fosse T e T com TH. Já a letra 2, a letra 20 e a letra 80, elas têm um som oclusivo, um som duro, tá bom? Então não é mais V, é Bet, tá bom? Então, isso é o que iremos tratar a respeito o Dagesh Lene nas Begad Kepat. Elas podem também ter Dagesh forte, mas quando é forte é para duplicar ela, tá bom? A palavra, por exemplo, Shabbat, ali tem um ponto, Um ponto dentro, que não é o Dagesh Lene, tá bom? É o Dagesh de duplicação da letra, se você for transliterar. Tá bom, pessoal? Em hebraico, nós temos 5 letras, tá bom? 5 letras que é chamada letra Sofit. O que é Sofit? Sofit é fim. Ela fica no fim das palavras. Então, são 5 letras Sofit, tá bom? Eu tenho aqui, ó, o Kaf, que é o 20. Tá? Ele é Kaf. Então, no final, o Kaf toma essa forma aqui, ó. Não é essa forma aqui, igual um Czinho ao contrário. Eu tenho o Mem. O meme, no final de Shalom, ele é mais quadradinho, tá vendo? Toma essa forma aqui. Aí eu tenho o Nun, que é a letra 50, o Nun. No final, ela toma essa forma aqui, ó. Eu tenho o Pei, que é a letra 80, 80, 80, tá tudo numerado. Então, no final, ela passa até essa forma aqui, ó, tá bom? O Pei. O Tzadik, que é a 90, no final, ela toma essa forma aqui, ó. A palavra Aretz, terra. No final é assim, Ketze, que é fim. Ela toma essa forma aqui, ó. Etze, que é árvore. Ela toma essa forma aqui, ó, no final.
Tá bom, pessoal? Então, veja, são letras sofite, são 5 letras do alfabeto, são as mesmas letras, só que no final de palavras ela toma formas diferentes. Somente a meme é que fica na mesma altura, tá bom? Da linha. As outras 4, tá bom? Elas ultrapassam a linha, como aqui também o kof. O kof também ultrapassa um pouquinho a linha, tá vendo? Só que as sofite, ela é mais longa ainda, pessoal. Tá bom? Nós temos também, pessoal, aqui no alfabeto hebraico, 5 letras que são as guturais. Eu tenho o Aleph, letra 1, o Re, letra 5, o Het, letra 8, o Ain, letra 70 e o Resh, letra 200. O Resh, a maioria diz que não é uma gutural, como de fato. Só que ela faz parte, né, da mesma regra das guturais, não aceita da Gesh dentro, nem o Lene e nem o da Gesh forte, pessoal. Tá bom? Essas guturais, essas 5, tá aqui os números que vai corresponder aqui, tá bom? Elas não aceitam um ponto dentro, nunca. Então, quando eu tenho aqui, igual aqui, um artigo, eu tenho aqui um artigo, olha, Haberemar, os animais, né, ou o animal. Então, isso aqui é um artigo. Toda consoante pós o artigo em hebraico, ela vai um ponto dentro, tá bom? Para duplicar ela vai um ponto dentro. Então, quando, tá, às vezes, aqui é uma das guturais, o que acontece? O artigo, para compensar, ele muda de pata para câmates, ou para tsere, ou para segolo, ele muda a forma da vogal do artigo. Por quê? Porque está diante de uma gutural que não aceita o da gesh, tá? Nem lene e nem o da gesh forte está dentro delas, tá bom? Não aceita, pessoal. Salvo quando é uma pique, já é uma outra aula. No final de uma palavra, costuma ter aqui uma pique, tá bom? Que indica a terceira pessoa do singular feminino, dela, tá bom? De posse. Então, aí quando tem aqui dela, por exemplo, ish. Ish é homem. Aí eu tenho Isha. Isha é mulher. Quando eu falo Ishar, por causa do ponto, Ishar, marido dela, tá bom? De posse dela. Enfim, essa seria uma outra aula, tá bom? Então veja bem, olha, eu tenho aqui Bereshit, tá bom? 1 e 1. Bereshit, Bara, Elohim, enfim. Então aqui, ó, no Bereshit eu tenho, tá bom? Isso aqui é um Sheva Na. O que é Sheva Na? Sheva Na é um Sheva audível. Quando é Sheva Nar, é que ele é mudo. Ó, esse aqui é um Sheva Na, ele é audível, tá vendo? Mas já esse aqui, ó, é um Sheva Nar, ele é mudo, tá bom? Esse aqui é mudo, ó, esse é audível, tá bom? Bemidbar, no deserto, isso aqui é audível. Ó, Mid, é mudo, Midbar. Então, veja bem, diante desse Sheva com o pata, desse Sheva com o seguro, desse Sheva com o câmates, aqui são 3 vogais, ó. Elas sozinhas, elas são vogais cheias, essa aqui, ó. Mas quando está acompanhado com o Sheva, chama-se Hatef, aqui, ó. Aqui é Hatef pata, aqui é Hatef seguro e aqui é Hatef câmates. Nessas condições, o Sheva, com as 3 compostas, elas não constituem sílabas e nem vogais cheias. São meias vogais, como em inglês sport, advogado, Edna, advogado, pneu. Então elas são meias vogais. Então meias vogais não constituem sílabas em hebraico. Tem que acompanhar de outra sílaba cheia. Então veja, quando eu tenho uma dessas begad e kepate diante, ou seja, na frente, tá? Qualquer uma dessas 4 aqui, esta begad kepate tem que ter o ponto dentro, qualquer uma delas, tá bom? Essa é uma regra, né, do Dagesh Lene. Então, diante de um Sheva, ou no começo de palavra, porque isso aqui, ó, fecha sílabas. Quando eu tenho isso aqui em uma palavra em hebraico, ela fecha uma sílaba e inicia-se outra. Se iniciar uma outra, tá bom? Com uma dessas begad e kepate, tem que ter o Dagesh Lene dentro, tá bom? E se você vê uma dessas letras, tá, com um ponto dentro, que não é começo de palavra, e nem depois de Shiva, é porque é um Dagesh forte para duplicar aquela consoante, tá bom? A palavra Shabbat. Shabbat tem um ponto dentro, é para duplicar ali o B, quando você vai transliterar,
Tá bom, pessoal? Então, veja, nós temos aqui, ó, nós temos 5 palavras no alfabeto que são letras sulfite, tá aqui os números, qual que elas correspondem. Nós temos, tá bom, as guturais, que são 4, mas o resto, por não aceitar ponto dentro, acaba entrando também como se fosse uma gutural. Essas não pode ter dagueche dentro delas, tá bom? Não pode ter. Aí, então, quando não tem, o que acontece quando vem um artigo? Aí muda-se aqui a vogal do artigo, pode ser um câmates, tá bom? Se aqui fosse uma dessas guturais. Muito bem. Então, Bereshit está no começo de palavra. Ó, então aqui, ó, Berê, aqui fecha a sílaba. Essa palavra Bereshit tem 2 sílabas, Bereshit. Tá bom? Ela sozinha não pode fazer sílabas. Nem essa, nem uma dessas aqui, ó, debaixo de uma letra, de uma consoante, não pode fazer sílabas. Aqui, ó, aqui é sílaba, ó. Aqui é sílaba, ó. Em hebraico é consoante, vogal. Consoante, vogal. Consoante, vogal, consoante. Tá bom? Então veja, isso aqui, se tivesse embaixo disso aqui, não poderia ser sílaba. Não tem como. Essas meias vogais não constituem sílabas em hebraico. Então, Berê, é aqui que fecha a sílaba. Shit, 2 sílabas. Bereshit. Barra, aqui também eu tenho 2 sílabas. Ó, sílaba cheia. Barra, é no começo da palavra, tem que ter ponto. Não pode ser vará. Mas vai vir a ocasião que vai vir vará. Vou explicar por quê, tá bom? Mas aqui, olha, então é barra, eu tenho aqui uma sílaba aberta, tá? E uma sílaba aberta. Por quê? Porque o Aleph, ó, essa letra aqui, ó, essa consoante Aleph, tá bom? Essa consoante Aleph e essa consoante aqui, que é o Re, tá vendo? Então, a consoante Re, que é a 5, e a Aleph, que é a consoante 1, elas nunca fecham, tá, sílabas. É sempre aberta, né, em hebraico. É sempre sílabas abertas, tá bom? No fim das palavras. Olha, a letra 1 e a letra 70, pessoal, elas não têm som. É como se fosse o H em português. Eu posso falar homem, hospital e hora, mesmo sem o H. Tá bom? Então essa letra não tem o som correspondente para o português e outra língua. Ela tem um som dela, que é Aleph. Ai, é o som dela. Mas ela não é como o B, que tem som de B. O G, som de G. O D, som de D. Não é. O T, som de T, tá? O meme, som de M. O same, som... ela não tem som. Ela é... o nome da letra é Aleph. E essa aqui é Ai. É como o H. Ela não tem som próprio correspondente de uma outra letra em outro idioma, tá bom? O que dá som a ela, se ser A ou U, é o que você põe embaixo ou em cima dela como vogais, tá bom? Essas 2 letras não tem o som delas. Como o Kaf, som de K, como o Shin, som de Shin, o T, som de T, o R, som de R, essa o Ain, né? O Ain e o Aleph não tem som próprio, tá bom? Eu marquei aqui com 2 risquinhos, ó, essas 2 letras. Muito bem. Então aqui, olha, o Ven. Mas olha aqui, ó, Barra. Então, isso aqui é uma sílaba aberta. Eu tenho aqui Barra. 2 sílabas abertas. Então, quando eu tenho um som de A, Barra, Barra, tá? E aqui eu ainda tenho um som de U, Ven. Então, depois de uma vogal, depois de um som de A, E, I, O, U, essas BH de Kepat, mesmo no começo de palavra ou no meio, elas perdem o ponto, porque ela está depois de uma vogal. Se ela tiver um ponto, é ponto de duplicação e não de começo de sílaba, tá bom? Porque esses pontinhos aqui, ó, é começo de palavra e começo de sílabas. Tem que ter o daguesh lene. Não pode ser vereshit e nem vará. Aqui é boreshit e é bará. Essa é a pronúncia. Tá? Então, mas olha aqui, ó. Boker. Tá ali em Gênesis 1, versículo 5, tá bom? Vai ri erev, vai ri voker. Mas não tem que ser boker, porque é começo de palavra. Por que não pode ser boker? Porque eu tenho aqui, ó, uma vogal. Vai ri. Não é vaial, não é vaiot, não é vaiar. Então é som de vogal. Quando é som de vogal, então a consoante, né, o bet, ela perde o ponto. Ela volta a ser um som de V.
Então, vai ri voker, tá bom? Por quê? Porque eu tenho um som de vogal antes dela. Aqui eu tenho um som de vogal U, que é o shurik, tá bom? É um U longo, então o vene, que quer dizer entre. Tá? Entre eu e você, então o vene, tá bom? E aqui é, e foi tarde e foi manhã. Vai ri voker. Foi tarde, que erev, vai ri e foi manhã. Então é, vai ri voker. Por quê? Por causa de um som vocálico, né? De um i longo antes dela. Pode ser na palavra ou até na palavra anterior, se tiver um som de vogal, as begad que parte perde o dagesh lene, tá bom, pessoal? Eu tenho aqui, ó, Êxodo 1 e 1. Vai daber. Vai daber. Então veja, olha aqui, ó. Vai, isso aqui não pronuncia, vai daber. Isso aqui não é o dagesh lene, isso aqui é o dagesh forte. É o dagesh forte, tá vendo? Vai daber. Isso aqui é para duplicar a letra. E não porque é começo de sílaba, porque o começo de sílaba, tá? Eu vou acabar tendo aqui, ó, vai daber. Por quê? Porque essa sozinha não constitui sílaba. Tem que estar calçada em qualquer uma outra sílaba cheia. Isso aqui é meia vogal. Então, vai daber. Então, quando é assim, por ser começo de sílaba, normal, você está dividindo sílaba. Mas isso aqui não é porque tem um sheva que força ela ter o ponto. Tá bom? Aqui não. Aqui é porque ela duplica. Olha aqui, ó. Bemidbar. Bemidbar. Esse B aqui é lene, porque é começo de palavra, ela tem que ter som de E mesmo, um E fraco, mas tem que ter o som de E. E aqui de novo, midbar. Só que aqui não é começo de palavra. Aqui é no deserto. Então, ó, bemid. Fecha aqui, ó. Duas sílabas. Bemid. Porque as duas não constituem sílaba. Eu posso ler B, Mi e D. Mas sílaba é só com a vogal cheia. Tá bom? Com uma consoante com vogal cheia. Então, é bemid bar. Então, só que esse aqui, por que ele é lene? Porque aí começa uma nova sílaba dentro de uma palavra, depois de um sheva. Depois de um sheva, que é esse aqui, ó, ou de qualquer uma dessas três consoantes, vogais compostas, tá? Eu tenho que ter um dagesh lene, porque aqui fecha sílaba. Essas vogais, meia vogais, elas fecham sílabas, tá bom? Para iniciar uma nova. Então não é para duplicar, é para iniciar sílaba. Olha aqui, ó. Ulho. Ó. Ulho. Aqui se lê. Isso aqui é ulerro. Isso aqui é ulerro, porque depois de uma vogal longa, em hebraico, depois de uma vogal longa, o sheva, ele é o sheva na, ele é audível. Essa vogal é longa. Quer ver? Olha, essa vogal aqui, olha, cadê? É longa. Tá bom? Que é o camantes. Essa vogal é longa. Depois de uma vogal longa, né? Que no caso aqui é o ushurik, o U. O sheva, ele é audível, tá bom? Então, ó, o lerol, né? E para tudo, enfim, e em tudo. Ó, aqui, ó. Ha, behemá. É animal, tá bom? Behemá, então, ha, behemá. Então, depois de um artigo em hebraico, é necessário um ponto na consoante seguinte. E esse ponto, ele é um dagesh forte. Tá de verbo, mas é um dagesh forte. Por quê? Que é para duplicar ele. Ha-behemá, o animal. Tá bom? Então, o animal. Então, ele é um dagesh para duplicar a consoante. No hebraico é virtual, claro, não vai duplicar em hebraico 2B, não é isso. Mas é para ter um som forte, ha-behemá, ha-behemá, tá bom? Olha aqui, ó, Gênesis 3 e 6. Vaticar, vaticar. Então, esse vaticar, por que aqui? Porque tem o mesmo valor, tá bom? Que o artigo, aqui, ó. Quando está com pata, a consoante seguinte tem que ter um dagesh dentro, mas um dagesh forte para duplicar. Olha aqui, ó. Mi, pi-o. Mi, pi-o. Isso aqui, ó, é deu fruto, vai torrar. Ou seja, e tomou o fruto e comeu. Tá bom? E vateten.
e também deu. Então veja, este mi, o fruto dele, e tomou, e pegou o fruto dele, e comeu, e também deu para Adão, enfim. Olha aqui, ó, diber é começo de palavra, diber, então tem que ter o dagesh lene dentro, porque é começo de palavra, então tem que ter as begad que parte, tem que ter, no caso do D, tá bom? Esse dagesh lene, como eu disse, o dalit, o gimel e o tav não muda muito a pronúncia, mas o bt, o kaf e o pei muda, tá bom, pessoal? Então, olha aqui, que rol, são dois, letra 20, ó, que rol. Então, como eu estou no começo de uma palavra, e esse sheva aqui, ele é audível, a próxima consoante, sendo das begad e kefat, elas perdem o ponto, porque aqui tem som de E. Que rol. Como tem som de vogal, porque é começo de palavra, mesmo sendo meia, mas tem som de E, que rol, então, né, é com o todo, né, com tudo. Então, o que acontece? Ela perde o ponto, porque aqui eu tenho um som de uma vogal, tá? Olha aqui, ó, vai usare, far-ó. El par-ó. Então, vai riu. E viram os príncipes de Faraó. Mas por que aqui Faraó, tá vendo? Essa letra aqui, ó, ela tá sem o ponto. Então, as nossas versões escrevem Faraó. Muito bem. Mas, aqui eu tenho uma vogal, ó. Som de E. Sare. Príncipes oficiais de quem? De Faraó, em nossas versões, mas em hebraico é Far-ó. Mas eu tenho um som de uma vogal. Então, depois de um som de uma vogal, as begad kepat perde o dagesh. Eu tenho aqui, ó, el par-ó. A Faraó, para Faraó, em direção a Faraó. Mas olha aqui o mesmo nome Faraó, aqui eu tenho com o ponto dentro. Aqui eu tenho Far-ó e aqui eu tenho par-ó. É óbvio, porque isso aqui não é som de vogal como é aqui. E, I, tá? A, O, não é? Então, aqui é o som de consoante, ó. El. Se fosse só E, tá? E, Moshe, Far-ó. Moshe, não é com som de E, mas aqui termina com o som de El, som de consoante. Então, aqui eu tenho Far-ó, porque eu estou diante de um som vocálico, de um E longo, e aqui eu estou diante de uma consoante, que é o lamed. Então o som não é de vogal. El, som de L. Então, el, par, ó. Aqui, ó, Gênesis 12 e versículo 15, este passuco, pessoal. Olha, é muitas regrinhas, mas um dia chegamos lá, pessoal. Uleritraot. E até.